Bora, rosadinhos, etc. e talk? Olá, prazer, me chamo Vanessa Gomes, sou fundadora do Rosácea Grupo, que é a primeira rede de apoio que fala sobre pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações, é mostrar que podemos sim conviver com essa doença. E hoje eu serei a apresentadora desse podcast. Então prepara que nós vamos entrar no mundo da pele, da beleza, da autoestima e muito mais. E esse primeiro episódio é oferecido pela Simple Organic, que é uma empresa vegana, sustentável, orgânica e principalmente acessível. A Simple Organic está com o Rosácea Grupo há mais de um ano e é claro que ela estaria aqui com a gente nessa estreia, presenteando a gente com um cupom exclusivo que estará com as informações todas na legenda. Então, segue a minha dica. Corre, aproveita que é por tempo limitado. Vocês sabem que eu amo a Simple Organic, que eu indico, que eu uso vários produtos. Então, aproveita e garante o seu também. E a nossa primeira convidada é maravilhosa. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da Academia Americana de Dermatologia. Gente, ela é top, ela é linda. Ela tem uma pele de pêssego, ela é minha amiga, ela é minha dermatologista e lógico que ela tinha que estar aqui. E aí, rosadinhos, preparados? Bora, etc. e talk? Doutora Daniela, é um prazer imenso, uma honra enorme te receber aqui nesse primeiro episódio. O prazer é meu, a honra é minha. Fico muito feliz de poder contribuir mais uma vez com o Rosácea Grupo. Fico muito feliz de estar sendo a primeira convidada. E vamos lá, levar informação de qualidade para o maior número possível de pessoas. Não tinha como ser outra pessoa, tá? Tinha que ser você. Pra mim, sabe o quanto é especial. É uma pessoa que me impulsiona, uma pessoa que me apoia, que me acompanha, que cuida de mim. Então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Conte sempre comigo. Vamos começar contando a nossa história, que Bora? É bem interessante, né? A gente se conheceu pela internet. Gente, ela é muito inteligente. Foi o que me encantou nela, porque toda vez que eu olhava os stories dela, ela estava estudando. Ela só estuda. Na verdade, acho que eu sou esforçada e disciplinada. Vamos definir assim. E aí, eu tava passando no Instagram e de repente te vi, comecei a te seguir, você me seguiu, né? E ela falando muito, né, sobre acne, né? E até que um dia ela gravou sobre rosácea e me marcou. Pronto, me senti. Caraca, importante, né? E aí, daí começou a nossa amizade, né? E eu muito nervosa, pedi pra gente gravar uma live e você topou e hoje a gente tá aqui. Que delícia! Não é bom? É muito bom, bom demais. E agora eu quero saber como é que a dermatologia entrou na sua vida? Por que esse encanto pela dermatologia? Na verdade, tudo começou quando eu não sabia ou não se queria fazer medicina. Eu sempre fui bem esforçada, sempre estudei bastante, mas tinha um pouco de medo de fazer medicina porque, pela dedicação que eu sabia que ia ter, eu tinha medo, será que eu vou ter vida pessoal, será que eu vou conseguir viajar, ter meus amigos? E aí eu fiquei meio em dúvida, mas meu pai deu uma empurradinha e falou assim, tem que fazer medicina, eu só vou pagar se for pra fazer medicina. E como eu não morava numa cidade muito pequena, eu tinha que sair pra fazer a faculdade, eu ia precisar muito da ajuda do meu pai. Aí eu resolvi ser obediente, que eu também sou. Te entendo, eu também fui e comigo fui. Assim. Mas eu já era encantada, assim, de ver a minha mãe na dermatologista, minha mãe era dermatologista em São Paulo, a gente é de Avaré, e eu achava aquilo super legal, ela voltava e se cuidava, e as minhas tias também. E aí o meu primeiro contato com a dermatologia foi no 3º ano da faculdade. Na verdade, eu pensava muito em endócrino, porque eu gosto muito de cuidar da alimentação, sempre fui assim, e aí eu pensava, acho que vou ser endocrinologista. Mas aí, no meu primeiro contato com a dermatologia lá na minha faculdade, né, na Universidade de Santo Amaro, na Unisa, eu já me encantei. A dermatologia sempre foi uma cadeira muito forte lá na minha faculdade, com professores maravilhosos. E aí, quando eu rodei ali na dermato, eu já tive certeza que era aquilo que eu queria e nunca mais eu me desviei. Na verdade, durante o internato, eu gostei bastante de ginecologia, mas eu queria a dermato, eu queria aquele estilo de vida de ter meu consultório, de fazer meu horário. Eu sempre pensei muito
nisso, né? E aí foi amor à primeira vista e até hoje eu sou super apaixonada, como você sabe. É, gente, é muito apaixonada e sabe muito, né? E isso é importante, né? E agora eu vou para aquela pergunta clássica, aquela pergunta que todos querem saber. O que é rosácea? Então, a rosácea, ela é uma doença inflamatória que acomete a pele e também os olhos, onde a gente tem uma alteração da imunidade, tanto imunidade inata como adaptativa. A gente tem alteração, uma desregulação neurovascular, né, desses vasos e nervinhos da pele. A gente tem alteração de microbioma, a gente tem alteração de barreira cutânea. Então é uma doença que tem várias, na verdade a gente fala uma fisiopatologia complexa que envolve várias coisas diferentes ali na nossa pele. Não totalmente esclarecida até hoje, muita coisa a gente ainda não sabe, mas os nossos conhecimentos já se avançaram bastante e a gente já tem bastante maneira de manejar essa doença crônica. E quais são os tipos de pessoas que pode ter? Tô falando de sexo, eu tô falando de pele, cor de pele, de idade. Tá. A rosácea, ela tem alterações genéticas e também muita influência ambiental. Ela é mais comum em mulheres, mas também acomete homens. É mais comum a partir de 30, 40 anos, mas existem algumas exceções. E é mais comum na pele mais clara. Mas aqui no Brasil, como a gente tem uma mistura de raças muito grandes, ela também se manifesta em pacientes com outros fototipos, vamos dizer assim. Mas é mais comum nesse perfil, mais em mulheres, 30, 40 anos de pele clara. Só que, como em tudo na medicina, nada é 100%. Então, se alguém perguntar, não, mas eu tenho a pele escura e tenho. Não, mas a minha começou mais tarde. Tudo pode. Mas esse é o perfil mais comum. Tá. E quais são as áreas do corpo que pode ter rosácea? Porque muita gente fala, não, só tem no rosto. É só no rosto? É principalmente na face, podendo acometer raramente algumas outras regiões. Mas classicamente é uma doença que acomete mais a face. Tá. É na área, né? Mais centrofacial. Tá. Doutora, e assim, olha, isso é o que eu mais recebo. Olha, eu tô com um vermelhinho aqui, eu tô com uma pústula, eu acho que é rosácea. Né? Aí eu falo, vai no dermatologista, porque pode ter outras doenças que também se confundem com rosácea, concorda? Com certeza. Então, certeza. Quais são essas doenças? Então, a rosácea, ela pode se manifestar de diferentes maneiras, né? A eritema telangiectásica, que hoje em dia a gente não se pega mais tanto a essa classificação, porque os pacientes podem migrar e ter mais de uma manifestação. Mas antigamente classificava como eritema telangiectásica, eritema é vermelho, telangiectásica, telangiectasia são os vasinhos dilatados, papulopustulosas, que é bolinha vermelha e bolinha amarela, os fimas, mais comum o rinofima, mas também pode ter fimas em outras áreas da face, né, que é aquela lesão mais fibrótica, que o nariz vai ficando mais globoso, maior, mais irregular, e as alterações oculares. Mas hoje a gente não classifica assim nesses 4 tipos, porque os pacientes eles podem ter eritema, pápula e pústula, telangiectasia e fima. Então, os pacientes a gente classifica pelo fenótipo, a gente chama. A gente olha para o paciente, entende aquele paciente, vê quais são as manifestações, para depois a gente estabelecer os principais tipos de tratamento. Uhum. Então, pode variar bastante e existem diversos diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, no eritema, na vermelhidão da face, diversas outras doenças causam vermelhidão na face. Não só doenças de pele, como, por exemplo, o lúpus eritematoso, que às vezes surge essa dúvida, mas também doenças sistêmicas também podem se manifestar como vermelhidão na face. Alguns tipos de tumores podem dar esse tipo de manifestação. A própria menopausa pode dar esse tipo de manifestação. Quando a gente está lá na papulopustulosa, é muito comum a confusão com acne, porque pápula e pústula são lesões elementares presentes tanto na rosácea como na acne, podendo também participar de essas lesões em outras doenças. A gente tem um grupo de doenças de pele que a gente chama de doenças pustulosas, que também podem se manifestar na pele. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Os fimas são um pouco mais clássicos da rosácea e as alterações oculares, que a gente acaba orientando ir para um oftalmologista,
são lesões bastante inespecíficas também. Então, a gente tem diversos diagnósticos diferenciais e a gente tem alguns casos também que a rosácea pode estar associada a outra doença. Então, para isso, é fundamental a avaliação de um dermatologista. Tá vendo, né, gente? Por favor, hein? Não sai se diagnosticando nem pro Dr. Google, hein? É importantíssimo acompanhamento médico. Com certeza. E falando da pápula pustulosa, qual é a diferença entre pápula e pústula? Tá. E pápula e pústula com as espinhas. Na verdade, pápula é bolinha vermelha e pústula é bolinha vermelha com o puzinho no meio. E popularmente é chamado de espinha, tá? Mas as lesões elementares são as pápulas e as pústulas, que elas podem ter presença em diversas doenças. Então, ou seja, são nomes diferentes. É o nome que a gente usa lá para classificar na dermatologia, e espinha é o nome popular dessas lesões. Gente, não sabia, hein? E o que pode acontecer se a gente espremer? A gente não recomenda espremer, porque uma vez que você leva a mão para manipular qualquer lesão de pele, você pode contaminar essa lesão e você pode aumentar ainda mais esse processo inflamatório, fazendo que essa não estivesse manipulando. Então, o ideal é nunca cutucar nenhum tipo de lesão de pele por esse risco. Não, e assim, pode ser uma coisa muito séria, né, doutora? Sim, a gente faz uma contaminação secundária, dependendo do grau dessa contaminação, pode ser super sério. Ainda mais na região centrofacial, infecção nessa região, muitas vezes a gente precisa até internar um paciente quando tem uma lesão inflamada no centrofacial, por risco de ter alguma consequência mais grave. Então, nossa orientação é que nunca manipule a lesão pelo risco de infecção, pelo risco de ter alguma complicação. Tá, então vou aproveitar, já que a gente tá falando nisso, limpeza de pele, a gente pode fazer limpeza de pele? Pode fazer a limpeza de pele, desde que uma pessoa bem treinada, uma pessoa bem capacitada. Que conheça a rosácea, né? Exatamente. E eu sempre costumo dizer que mostre os produtos que vai usar, né? Pra gente ter a certeza de que esses produtos são para peles sensíveis. Sim. E precisam estar seguras também, né? Sim. Uma das manifestações também da rosácea, na verdade, uma das características é esse aumento da sensibilidade da pele, o edema, a pinicação, essas sensações que são bem clássicas para quem tem a rosácea e que muitas vezes estão relacionadas à alteração da barreira cutânea. Então, usar produtos específicos para rosácea é fundamental. Sim. Indicados por dermatos, né, gente? De preferência, sempre com a indicação de um dermatologista. Sabe por quê? Porque se der ruim, ele sabe o que ele fez, ele sabe de tirar de uma crise. Exatamente. Né? Uma coisa importante é a gente destacar que o skincare adequado, ele é fundamental em qualquer das manifestações da rosácea. Então, seja ela uma rosácea eritema telangiectásica ou mais papulopustulosa, independente do tipo da rosácea, um skincare adequado é fundamental. Primeiro, para a gente melhorar as condições da barreira cutânea e assim, melhorando as condições da barreira cutânea, a gente melhora muitas vezes esses sintomas desagradáveis, pinicação, queimação, ardência, e a gente melhorando as condições da barreira cutânea, a gente consegue usar de uma maneira mais fácil os medicamentos, porque às vezes os medicamentos podem causar alguma irritação, alguma coisa assim, principalmente se a barreira cutânea não tiver em boas condições. Então, o skincare adequado melhora o sintoma e ajuda o paciente a se adaptar melhor aos medicamentos tópicos. Por isso é fundamental. Eu sempre falo para o paciente, não fica testando o produto, não fica inventando muita moda. Vem no dermatologista e juntos a gente define o melhor skincare para o seu caso. Ai, gente, eu tô rindo. Eu tô rindo porque eu sou a rainha de testar os produtos e ela me acompanha no stories. Eu não posso fazer uma besteira que ela leva tá aqui, bronca. Ó, ela me chama, gente. Que é isso? Que você fez? Eu deixo ela louca, E quais são um skincare básico? Um básico. Higienização suave, sempre com produtos específicos para rosácea, que a gente preza por produtos tipo Syndet, que são produtos com detergente sintético, que não tem sabão e que tenham pH próximo do pH da pele, para que a gente não piore as questões da barreira cutânea.
Hidratação também, sempre com hidratantes específicos, com princípios ativos que acalmem a pele. E hoje a gente já tem linhas que são específicas para rosácea, que é muito interessante. E a fotoproteção. Protetor solar é fundamental, tendo em vista que o sol é um fator de gatilho, de piora da rosácea. Então a gente precisa proteger do sol. E os protetores também devem ser específicos para que não cause queimação, sensibilidade na pele. Então hoje, graças a Deus, a gente tem bastante opção de produtos específicos para rosácea e para pele sensível. Bastante não. A gente já tem algumas opções que no passado a gente não tinha e isso auxilia muito no manejo da doença. Ótimo, né? Que bom. Já aconteceu de chegar um paciente, né, que tem a rosácea com os olhos vermelhos e você falar, poxa, você pode ter rosácea ocular, o que você faz? Na verdade, numa primeira consulta de rosácea, é sempre importante a gente perguntar e encaminhar o paciente para o oftalmologista. Porque quando o paciente vem com o olho vermelho, a gente até já lembra, mas às vezes ele não vem. E às vezes ele até tem algumas queixas oculares, mas ele não correlaciona com a doença, então ele não se queixa para o dermatologista e muitas vezes ele também não vai no oftalmologista, porque as queixas oculares são super inespecíficas. Pode ser olho seco, sensação de corpo estranho, pode ser uma blefarite, pode ser um lacrimejamento, e às vezes o paciente não se incomoda tanto num primeiro momento e não correlaciona. Então é super importante que o paciente com rosácea passe numa avaliação de oftalmologia. Então eu sempre oriento e falo, avisa ao seu oftalmologista que está tratando rosácea para que ele possa procurar as alterações que estão relacionadas com essa doença. Então existe a importância do oftalmo também na rosácea, né? Com certeza, para o diagnóstico e também para o tratamento da rosácea ocular. Tá, doutora, agora vamos de rapidinha? Vamos. Nós temos o quadro, o cravo e a rosa, Vamos né? lá. O cravo é aquela parte que não dá Não pra vale a fazer, pena. não vale a pena, não faz, não deve. E a rosa é o contrário. Tá é joia. o positivo. Vamos tá? lá. Vamos lá, preparada? Chá de camomila. Eu Rosa. adoro o chá de camomila. A gente pode fazer compressinhas com o chá de camomila, porque a camomila tem um efeito calmante, então vai ajudar a acalmar a pele. Então, rosa. Rosa. Pode ser geladinha pra quem tem gatilho, o calor, Pode. né? Uhum. Pode. Tá. Próximo. Café. Posso ficar no meio do caminho? Pode. Na verdade, existem alguns fatores desencadeantes que são bem clássicos. Então, exercício físico, estresse, bebidas alcoólicas, principalmente o vinho, alguns tipos de alimento, principalmente os alimentos mais apimentados. E o café, algumas pessoas referem que o café é gatilho, outras não. Então, minha orientação percebeu que você piora quando toma café, evita. A gente fica meio em dúvida se está relacionado ao café ou ao calor, né? Porque geralmente a gente toma café quente. Sim. E às vezes o calor pode piorar. Então isso é super importante o paciente fazer tipo um diário, ter uma agenda, anotar. Piorei hoje, o que eu fiz, como estava o clima, me estressei, foi logo depois da academia, foi depois de tomar um café, foi depois de comer alguma coisa. Porque existem esses fatores de gatilho clássicos, mas às vezes o paciente tem alguns gatilhos que não são tão clássicos. Então a gente precisa entender e evitá-los na medida do possível. No meu caso foi isso. Eu achava que era o café. Na verdade, era a temperatura. E aí pode acontecer com um chá também, Exatamente. com uma sopa. Aham. Aí acabou que eu percebi que era a temperatura, então o meu café diminuí muito, né? Mas o café continua. Por isso é super importante esse acompanhamento com o médico pra gente ir Sim. descobrindo alguns fatores de gatilhos juntos e orientando a evitá-los. Sim. Próximo. Esse é o corticoide, doutora. Eu não sei se a gente pode falar o mundo da ilusão do corticoide ou o mundo fantástico do corticoide. Porque na verdade o corticoide ele tem um efeito anti-inflamatório, então ele pode num primeiro momento melhorar, mas a questão inflamatória da rosácea não é tratada pelo corticoide. E aí quando o paciente deixa de usar, muitas vezes ele volta a ter um caso muito pior. O ano passado eu tive um caso no consultório que a paciente vinha usando há 3 meses, estava controlada, e quando a gente tirou,
foi super trágico, vamos dizer assim. Mas a gente já tinha alinhado muito bem isso e eu falei, a gente não pode usar corticoide a longo prazo. Primeiro, porque ele não é o tratamento da rosácea e segundo, porque ele traz uma série de efeitos colaterais, como afinamento da pele, aparecimento de telangiectasias, que já está presente na rosácea e ainda piora, pode desenvolver outras doenças pelo uso do corticoide. Então, assim, não pode usar a longo prazo. O corticoide deve ser usado quando tem indicação por um curto período. E aí, quando a gente tirou, ela fez um quadro muito intenso de pápulas e pústulas, doloridas. Ela não conseguia nem ir trabalhar pela dor e pelo incômodo e pela também autoestima baixa por muitas lesões na pele, mas a gente tinha alinhado, eu tinha falado com ela que isso ia acontecer, então ela foi persistente, a gente entrou com vários tratamentos e conseguimos superar e ela ficou super bem. Agora já faz alguns meses que eu não a vejo, mas eu acredito que ela esteja bem, porque senão ela teria entrado em contato comigo. Então, o corticoide, apesar de trazer essa melhora inicial, ele não deve ser usado na rosácea. O efeito Cinderela, né? Gente, por favor, atenção com o corticoide. Só use e tome com acompanhamento médico. Isso é muito importante. Exatamente. Aí, se quando necessário, a gente faz pelo tempo correto, o corticoide correto, porque a gente tem uma série de tipos de corticoide e a gente também tira da maneira correta. Então, assim, sem o acompanhamento do dermatologista, na verdade, o corticoide ele não deve ser usado nunca sem acompanhamento médico, seja sistêmico ou tópico, seja para tratar uma doença de pele ou não, ele só deve ser usado com acompanhamento médico. E é bom também a gente frisar uma coisa, porque às vezes a gente tem que tomar um corticoide porque eu, no meu caso, tive que tomar por conta do dente. Por algum outro motivo. Por algum outro motivo. Mas aí sempre por tempo limitado. Isso. E comunicar os outros especialistas que a gente tem rosácea. Olha, eu tenho rosácea, eu não me dou muito bem com corticoide, eu não posso usar corticoide. Aí conversa, e aí muitas das vezes o especialista pode entrar em contato com o seu dermato e ele, né? Alinhar, que eu acho isso bem interessante, né? Uhum. Pra que saia tudo direitinho. E claro que sempre existe as prioridades, né? Em algum momento, se tiver que usar por alguma outra doença, vai usar e a gente vai contornar a situação na pele. Então, vamos voltar para as descobertas da rosácea. É uma pergunta também que eu recebo muito, né? Sobre o diagnóstico. Podemos dizer que o diagnóstico, ele é complicado? Com certeza. Não é um diagnóstico fácil de fazer. É um diagnóstico que é clínico, ou seja, a gente tem que avaliar esse paciente, escutar a história desse paciente e avaliar as condições da pele naquele momento. Acontece que às vezes o paciente está numa crise e fica mais fácil, às vezes não está. E a gente precisa também fazer o diagnóstico diferencial com todas essas doenças, que a gente até já comentou algumas. Tudo isso baseado na história e naquilo que a gente está vendo do paciente. Então, às vezes, a gente não fecha um diagnóstico numa primeira consulta. Já falei isso em live, já conversei isso com você, converso isso com os meus pacientes e falo, não fica pulando de médico em médico, porque senão vai ficando mais difícil ainda. Eu sou super clara com os meus pacientes, eu falo, hoje eu não sei te falar se você tem rosácea. Pode ser que tenha, mas eu vou te acompanhar e ao longo desse tempo a gente vai fazer esse diagnóstico juntos. Aí muitas vezes os pacientes querem um exame, querem fazer uma biópsia. Na verdade, a gente faz biópsia mais para afastar outras possíveis doenças que são diagnóstico, que tem como diagnóstico, que tem como necessidade de fazer uma biópsia para dar o diagnóstico, do que um diagnóstico de rosácea. Então, assim, não é comum a gente fazer, a não ser que a gente tenha dúvida com outras doenças que precisem de uma biópsia. Então, é um diagnóstico clínico que vai depender ali da história, características que o paciente está apresentando naquele momento e muitas vezes a gente precisa de um acompanhamento para fechar esse diagnóstico. Então, peraí, vamos lá. Na prática, fiz a biópsia, chegou aqui, recebi negativo. Não é que eu não tenho rosácea, é porque aquele... O anatomopatológico, né, que é a biópsia, algumas doenças são... A gente tem características muito específicas, outras a gente tem uma característica não específica. Então, não somente a rosácea, como outras doenças, muitas vezes a biópsia também não nos traz o diagnóstico. Nos traz um caminho. Pra gente... vai esclarecendo algumas coisas e afastando a possibilidade de outras. Então, às vezes o paciente acha que você vai fazer uma biópsia e vai chegar assim, dermatite atópica, por exemplo. Não chega também. Vem um diagnóstico de eczema. Dentro das doenças eczematosas, a gente vai ver a história clínica, as características da lesão para fechar para uma dermatite atópica. Eu tô falando isso porque foi um caso que eu atendi ontem. Então, a paciente, mas não vem escrito dermatite atópica? Não. Vem características de eczema e dentro do bloco de doenças eczematosas está a dermatite atópica. Então, não tentem olhar
a biópsia pô, tem ou não tem. Não, nem olha, gente, já leva que eles resolvem, que é complicado. O patologista descreve as alterações que ele vê ali, que podem estar presentes em mais de uma doença algumas vezes. Então, não é assim que vai chegar um diagnóstico tão claro. Tá, doutora, vou falar primeiro pelo que eu achei e depois você me diz, tá? É a questão da pandemia, né? Eu montei o Rosácea Grupo, tá? E entrei com o Rosácea Grupo na pandemia com 4.000 seguidores. Isso foi em março, né? Em agosto eu cheguei a 10.000 seguidores. Foi uma coisa, assim, muito rápida. Então, no meu ver, e muita gente conversando, se queixando, eu acho que a pandemia, ela meio que alertou a galera para a rosácea. Eu acho que a rosácea também apareceu mais, né? Não sei se a palavra é essa, apareceu, mas tipo, eu acho que as pessoas começaram a ter rosácea na pandemia. Na verdade, Ivan, a pandemia foi um fator de estresse que a gente não precisa nem comentar, né? Um estresse que a gente nunca viveu na nossa vida, que provavelmente a gente nunca imaginou que poderia viver. Então foi uma época de muito estresse, de medo, de insegurança, de medo de pegar doença, do desconhecimento, de não saber como tratar, do medo de perder um familiar, do medo da gente mesmo pegar e evoluir mal. Então, assim, foi um fator de estresse muito grande, e o estresse é um gatilho para rosácea. Então, provavelmente muitas pessoas entraram em crise por esse estresse. A outra questão também que a gente discutiu bastante foi a máscara, por abafar, causar alguma alteração de microbioma, alguma coisa assim. Tanto para a acne como a rosácea a gente discutiu muito, mas a gente ainda acredita que seja mais relacionado ao estresse do que propriamente o uso da máscara, tendo em vista que profissionais da saúde sempre usaram máscaras e nem sempre aumentou o índice de doença. Então eu acho que está mais relacionado ao estresse que a gente viveu, que foi muito intenso e prolongado. A gente começou ali achando que iam ser 2, 3 semanas e foram 2, 3 anos. E isso acabou desencadeando muitas doenças que estão relacionadas ao estresse. Então, acne, rosácea, dermatite atópica, dermatite seborreica, foram doenças que a gente acabou vendo mais no consultório, e eu acho que está mais relacionado mesmo ao estresse. As pessoas ficaram mais em casa, às vezes usaram outros produtos, se dedicaram mais ao skincare, às vezes usaram produtos não adequados para rosácea. Isso também pode ter a ver? Pode, mas no meu ponto de vista foi mais pelo estresse. Pelo estresse. E a rosácea também se manifesta também pelo estresse, né? Com certeza, um dos gatilhos, né? E aí eu vou entrar nos gatilhos, né? E só mais uma coisa, se você me perguntar se aumentou o número de pacientes no meu consultório... Isso, quero saber. Mas acho que até por causa de eu estar presente aqui no Rosácea Grupo, trazendo as lives, falando mais, eu acredito que seja por isso. E elas falam, vim aqui porque eu te vi no Rosácea Grupo, eu sempre te conto. Então, pra mim, aumentou o número de pacientes, mas eu acho que tá relacionado à nossa interação no Instagram, e a gente tá falando mais, os pacientes terem dúvidas e me procurar. Eu tô sentindo também que o tema rosácea está sendo mais falado. A gente tá falando mais, né? É verdade. E aí, voltando nos gatilhos, né? O estresse é um dos maiores gatilhos, a gente pode considerar que é um gatilho incomum, né? E muita gente fala da bebida, até própria do café. Então, quais são aqueles gatilhos que você considera, né? Porque a gente sabe que os gatilhos são individuais, que você considera assim mais comuns, que aparecem lá no seu consultório? Exposição solar, estresse, exercício físico, banho quente, bebida alcoólica, principalmente o vinho tinto, os alimentos mais apimentados, e depois vem alguns mais raros e peculiares, assim, que cada paciente traz e que eu sempre levo em consideração, mas esses são os mais clássicos. Pô, sabe que ontem uma rosadinha falou que ela tem gatilho com a cebola? É mesmo, é. Outro dia uma paciente veio, ela tem com cúrcuma, eu nem sabia o que era, é um tipo de tempero, né? Então, assim, é interessante que a paciente vá prestando atenção e vai identificando alguns que são mais importantes para ela. Sim. Mas, no geral, esses que eu te falei são os mais comuns. Extremos de temperatura também. A gente fala muito do calor, mas o frio intenso também. É que talvez aqui no Brasil a gente não viva esse frio tão intenso, mas as mudanças bruscas de temperatura também podem desencadear. Eu sou rainha da mudança brusca. Tá calor, chega, né, à noite já dá uma queda, pronto, ataca. E às vezes assim, você tá num ambiente muito quente, entra no ambiente com ar-condicionado, ou você tá no ambiente com ar-condicionado, sai, vai entrar no carro que tá muito quente, isso também pode desencadear. Muito. E tem o ovo.
O ovo também, ultimamente tenho recebido mesmo? muita informação sobre o ovo. Do ovo eu ainda não tinha eu vou até te mandar, eu tô achando isso interessante, porque muita gente tá me mandando do ovo. A gente tem que estar atento e se for um gatilho pra você, tentar evitar. Exatamente. E agora vamos pra mais um quadro? Vamos. Então, eu no Instagram montei uma caixinha de perguntas nos stories e selecionei 2 perguntas que eu achei muito interessantes, tá? A primeira é da Dayana Gomes, ela é do Rio de Janeiro, tá? Ela botou o seguinte: diagnosticada com rosácea há 3 anos, pode ser genético? Meu pai tem problemas dermatológicos? Assim, a rosácea tem um componente genético, sim. E aí a gente teria que ver quais problemas dermatológicos o pai tem, né? Se for a rosácea, bate, mas ele pode ter outros problemas de pele que não estão relacionados à rosácea. Mas sim, a rosácea tem um componente genético, e então ela pode ter mais pessoas da família. Então pode ser hereditário também? Pode, né? Porque alterações genéticas podem ser passadas, né? Então, pode. Porque na minha família eu sou a primeira, então isso não é regra, hein, gente? Não é regra, hein? A medicina nada é regra, nada é regra. A próxima pergunta é da Giovanna Cornatini. Quem tem rosácea pode fazer aplicação de Botox? Existe alguma contraindicação? Isso é muito legal. Eu adoro essa pergunta. Pode fazer Botox, tanto para fins, né, estéticos, né, para controle das rugas de expressão, aquela indicação clássica do Botox, mas hoje a gente sabe que o Botox também ajuda a controlar a vermelhidão. Então, fazendo em outras áreas da face, com outro tipo de diluição, não é igual a gente faz aqui, a gente precisa fazer de uma maneira diferente, pode ajudar a controlar a vermelhidão, e é super interessante, você já fez. Não, eu não vi você, gente. E aí as pacientes referem, a gente tem isso em literatura, ainda sem saber muito bem esse mecanismo de ação, tem lá algumas descrições, mas melhora inclusive a sintomatologia, a ardência, a queimação, então é super interessante. Nem todas as pacientes têm um grau de melhora igual, mas a grande maioria tem essa melhora da vermelhidão e de algumas sintomatologias, então é super interessante. Inclusive, tem aqui no canal um vídeo, a doutora, né, aplicando o Botox em mim e explicando, né, o Botox na rosácea. Então, quem ainda não viu, corre lá. Vejam que tá maravilhoso. Doutora, então a gente pode dizer que o Botox é um tratamento? Ele não tá, assim, quando a gente vai pro consenso, né, onde a gente tem aquela tabelinha ele não tá como um tratamento clássico, mas ele tá como uma opção de tratamento para rosácea, sim, né, pra essa questão mais da vermelhidão e dessa sintomatologia. Tá, e quais são os tratamentos que a gente fala assim, esse aqui é um tratamento para rosácea? A gente tem diversos tratamentos, a gente vai decidir de acordo com o tipo de manifestação e a intensidade dessa manifestação, sempre levando em consideração e lembrando que o skincare, ele é necessário em qualquer tipo de manifestação, e depois as medicações a gente vai escolher de acordo com a manifestação: pápula, pústula, eritema, telangiectasia, os fimas e a rosácea ocular. A gente tem tanto medicamentos tópicos, que são de passar, como os sistêmicos, que são de tomar, e também os lasers e tecnologias, como a luz pulsada, que vão ajudar nas alterações vasculares e na vermelhidão. Então a gente tem como tratamento número 1, skincare, depois medicamentos tópicos ou sistêmicos e tecnologias. Tá, eu vou aproveitar aqui que você entrou na tecnologia rapidinho. Os vasinhos, eles só saem realmente com laser? Ou tem algum creme que a gente pode passar? Não, só com laser. A vermelhidão, às vezes, pode ser controlada com alguns tipos de creme, que hoje no Brasil a gente não tem nenhum pronto, mas a gente pode manipular alguns medicamentos que controlam mais a vermelhidão, mas aqueles vasinhos mais dilatados é só com tecnologia mesmo. Tá. Bem, você respondeu aqui as perguntas dos rosadinhos, mas agora eu quero saber o que te deixou rosadinha. O rosadinha quer dizer, tipo, eu passei uma vergonhinha, paguei um mico, fiz, o que te deixou rosadinha? A gente quer saber. Eu pago uns micos por não enxergar direito. Eu sempre fui míope, eu vivo cumprimentando as pessoas erradas na rua. Eu sempre penso, é melhor eu cumprimentar e não ser do que eu não cumprimentar alguém que eu conheço. Sim, mas eu vivo dando tchau pra pessoa errada. Não, e pior quando falou, te encontrei naquele lugar, você... Não, é horrível, é horrível. Então eu prefiro cumprimentar quem eu não conheço do que não cumprimentar. Mas eu vivo pagando mico, não é tão raro. E aí te deixa rosadinha.
Ai, doutora, eu também sou assim. Eu também fico... a miopia, né? Eu fico, dou oi, não sei, às vezes nem que eu tô falando. Mas é melhor cumprimentar mais do que a mesma. E faz bem a gente falar, né? Tipo, bom dia, olá, né? Então, doutora, acabou. Já! Bem, eu acho que a gente precisa de mais, né? Eu também acho. Acho que passou muito rápido a nossa conversa. Não falamos tudo, né? Mas eu quero te agradecer mais uma vez de coração por você estar aqui comigo nesse projeto, sendo a primeira a sentar aqui, por ser essa pessoa que me apoia. Não quer, gente, ela não quer saber o que eu quero fazer. Eu falo pra ela, tô com um projeto, tô dentro. Vamos lá. Ela não quer saber, tanto é que ela veio, né? Tipo, vamos gravar, mas ela, sabe, vamos lá, eu não expliquei pra ela o que era. Então eu quero muito agradecer por você estar na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus rosadinhos, me ajudando a mostrar que a gente pode sim viver com essa doença de uma maneira leve e descontraída. Van, eu que agradeço. Eu acho que tá na nossa missão como médico levar informação de qualidade, ainda mais nesse momento que a gente vive, onde tem muita informação e nem sempre de qualidade, tem muita informação desqualificada, tem muita informação com interesses secundários de vendas de produtos. Então, nós médicos, temos essa missão de trazer a informação de qualidade. E nós, dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, estamos preparados. A gente tem bastante informação, muito congresso, a gente estuda bastante, então a gente está preparado para trazer as informações de qualidade e ajudar o maior número de pessoas possível. Claro que isso não substitui uma consulta, mas eu acho que esclarece muita coisa e até ajuda a pessoa a ver o quanto é necessário ela ir para uma consulta para que ela possa ser avaliada individualmente e tratada individualmente. Então, faz parte da minha missão como médica e eu acho que estar junto com influenciadores como você ajuda a levar esse tipo de informação para um número maior ainda de pessoas. Então, conte sempre comigo, estarei sempre aqui do seu lado. Ai, gente, ela mora no meu coração. Eu falo que você é um anjo. Sabe quando Deus coloca anjos na nossa vida? Você é uma, porque... Gente, apareceu do nada e hoje é minha amiga, né? Nós somos amigas, ela é minha dermato, como eu já falei, você cuida. Então, pra mim, você é um anjo. Ai, que é isso, Van, mas eu acho que... E não estou exagerando. Nada é por acaso, tudo tem um propósito e eu acho que o nosso propósito aqui é informar e ajudar as pessoas a entenderem melhor essa doença que é uma doença que a gente não tem, assim, um número certo da prevalência, né? O número de pessoas, mas é que a gente sabe que tem... Provavelmente muita gente que não tem o diagnóstico, então a gente tem que informar para que a pessoa possa procurar o médico dermatologista para que faça o diagnóstico e faça o tratamento e não fique sofrendo. Sim, e você faz isso perfeitamente, tá? Faz maravilhosamente. Obrigada. Gente, a doutora Daniela é de São Paulo, né? E vou aproveitar o espaço e mandar um beijo para toda a equipe da Evive. Ai, obrigada. Que é uma equipe que você chega lá, tu se sente mesmo, porque tu abrir a porta, tu já recebe o sorriso, o tempo inteiro todo mundo ali. Então eu quero mandar um beijo para toda a sua equipe e quero que você fale um pouco da Evive, redes sociais e é onde a gente chega até você, né? Primeiro eu quero te agradecer por elogiar a minha equipe. Nada me deixa mais feliz do que elogiar a minha equipe. É uma equipe também que a gente é bem treinada, de pessoas que têm... Eu falo que pra gente escolher as pessoas da nossa equipe vai muito mais do que o currículo e o conhecimento técnico. Eu escolho pessoas que têm o mesmo propósito, que vivam essa questão de querer ajudar o próximo. Então é uma equipe muito querida e elas são assim a minha família, as minhas meninas. Também quero deixar aqui um abraço e um beijo pra elas e um agradecimento por tudo que elas fazem por mim e pelos meus pacientes. E eu tô em São Paulo, em Moema. O meu Instagram é @DanielaPimentel. O meu TikTok, que eu tô tentando começar, é @DanielaPimentelDermato. E
Eu também tenho meu YouTube, que eu não sei nem qual que é. Tá tudo aqui. O YouTube é meu Evive, que é o nome da minha clínica. E eu adoro conversar também e levar essas informações, que nem, como eu te falei, eu acho que faz parte da minha missão como médica. E o @ da Evive? @Evive_oficial. Então, gente, também tá tudo aqui na legenda, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai colocar tudo aqui. Doutora, muito obrigada. Eu que você agradeço, sabe o que Van. você precisar, eu tô aqui. Obrigada. Conte sempre comigo. Chegamos ao final deste programa e eu quero lembrar que nós também estamos no Facebook, Instagram, TikTok e nas plataformas de áudio. Se você gostou desse episódio, deixa seu feedback pra gente, que é muito importante. Agora, eu gostaria de agradecer a você que ficou conosco até o final e também ao Bull Steak Bar, que apoiou esse episódio. Inclusive, vamos sair daqui agora e ir lá conferir aquelas carnes de primeira que eles oferecem. É na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, tá, rosadinhos? Mais informações na legenda. E é isso aí. Precisando de mim? Bora, rosadinhos, etc. e talk. Tá gravando? Preciso dar um recado. É rapidinho. Eu voltei, porque lembra que eu falei pra vocês que a Simple Organic está comigo há mais de um ano? Então, isso quer dizer que esse queridinho aqui também está. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que ele é o meu pretinho básico e ele está comigo em todas as horas. Pode ter certeza que aonde eu vou eu levo ele. Esse é o Sero Sensitive Skin. Além de ser um sero, ele acalma a nossa pele. E vou dizer mais um, hein? Que é esse ácido poliglutâmico, que também acalma a nossa pele e ajuda quem tem rosácea. Temos resenha dos dois lá no Instagram e já eu vou soltar a diferença entre eles. Acessa o nosso link que está aqui embaixo na legenda e aproveita esse desconto exclusivo para garantir o seu. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.